Se criou uma mística, sobretudo nas universidades e nas faculdades de arquitetura e urbanismo do Brasil, que normalmente quem se forma numa faculdade dessa ou se gradua numa universidade dessa já está capacitado plenamente para fazer projetos de paisagismo. Será que isso é verdade? Será que quem faz arquitetura, quem estuda arquitetura, já tem o conhecimento necessário e suficiente para fazer bons projetos de áreas externas? Vamos chamar de áreas externas. Será que isso é uma verdade ou será que isso é uma lenda? Então hoje a gente vai discutir a respeito disso. Será que isso é uma verdade, não é uma verdade? E vamos principalmente aí passar para vocês aqueles que são os conhecimentos que são fundamentais para que você possa elaborar um bom projeto de paisagismo, seja você arquiteto, seja você engenheiro agrônomo, seja você engenheiro florestal, seja você administrador de empresas, porque acredite, entre os principais players do mercado brasileiro, os principais paisagistas do mercado brasileiro, a gente tem uma série de diferentes profissões aí envolvidas, né? Profissionais com diferentes backgrounds, mas que acabaram indo para essa área, né? E isso tem um significado muito importante que a gente vai discutir aqui. Antes da gente iniciar, por favor, não esqueça, deixa o seu like aqui, você sabe que isso me ajuda, isso nos ajuda, ajuda todo mundo e todo mundo fica muito feliz. Bom, relativo a isso, eu já digo para vocês sem enrolação, não é o suficiente, tá? Você fazer só arquitetura e depois se aventurar a fazer projetos de paisagismo, definitivamente não é o suficiente. Você precisa sim buscar conhecimentos externos, tá? Você não precisa, por exemplo, fazer uma outra faculdade. Eu fui por esse caminho, mas eu gosto de estudar, né? Então eu sou engenheiro agrônomo e sou arquiteto urbanista. Eu fiz as duas coisas. O que acontece? O paisagismo ele é basicamente a união dessas duas áreas de conhecimento, né? Mas o que acontece é, da mesma forma, um engenheiro agrônomo também, ele não vai sair capacitado a fazer bons projetos de área externa, porque ele não vai ter o conhecimento, sobretudo na representação, como representar isso com a mesma qualidade ou mesmo como organizar o espaço como um arquiteto faz. Então ele também precisa buscar, e nós temos grandes paisagistas que são engenheiros agrônomos, sensacionais. Tive um professor, inclusive, que era um engenheiro agrônomo muito bom. Então essa junção dessas duas áreas é que faz, sim, um bom profissional da área. Pensando aí na questão do arquiteto, mais especificamente, né, o que falta para ele, vamos dizer, para que ele possa aí elaborar bons projetos? Eu acho que a primeira coisa que eu citaria aqui, que é um conhecimento, vamos dizer, básico, né, que é necessário, claro, é o conhecimento botânico, mas não confunda aqui conhecimento botânico com saber muitos nomes de plantas. Isso não é mais tão importante. Você hoje com a internet, você consegue esses nomes, essas espécies, essa lista toda muito facilmente, né? Então não é uma coisa que você precisa ficar memorizando, né? Quando eu comecei, muitos anos atrás, eu tive um chefe que ele me recomendou, eu tinha um livro, né, que é aquele livro Plantas Ornamentais do Brasil, do Harry Lorenzi, é a Bíblia, né? Ele dizia para mim: Marcelo, pega esse livro, decora uma planta por dia, tá? Isso me ajudou muito, na verdade. Eu até falo para vocês, quem quiser fazer isso, faça, porque vale muito a pena. Mas hoje, claro, mais uma vez, a gente tem internet aí, isso já nos guia muito bem. Mas quando eu digo saber botânica, é principalmente entender as interações entre as espécies. Ou seja, como as espécies que eu estou elegendo, que eu estou elencando para o meu jardim, vão interagir entre si e vão interagir no local onde eu estou colocando essas espécies. Por quê? Porque a gente, enquanto profissional da área, enquanto paisagista, a nossa função é emular aquilo que eu vejo na natureza. Se eu pegar uma espécie, por exemplo, que é uma espécie que vai muito bem em áreas mais áridas, e colocar essa espécie dentro de uma composição tropical, a chance disso não dar certo é imensa, porque essa espécie ela não gosta de água, por exemplo, ela não está acostumada, não é da natureza dela, não é da fisiologia dela essa água abundante. E um jardim tropical, obviamente, ele precisa do quê? Água, umidade, às vezes uma meia sombra, enfim, por aí vai. Então a chance disso dar errado é enorme. A gente vê muito disso nessas mostras que a gente vê por aí, né? Caçacor, Campinas Decor, essas mostras, enfim. Mas a gente até entende ali. Por quê? E aí você vai pensar assim, falar, mas você está falando que está errado. Não, não estou falando que está errado. O que eu estou falando é o seguinte, normalmente essas mostras são mais estéticas e mais temporárias.
São coisas, às vezes, uma feira dessa dura 2, 3 meses, né? Uma amostra. Então, assim, é algo temporário. E a gente sempre tem que pensar para frente, né? Quando a gente está projetando para um cliente final, a gente tem que pensar no jardim não hoje. A gente tem que pensar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Como essas interações vão funcionar ao longo do tempo, né? Como essas plantas que estão às vezes próximas umas das outras vão reagir entre si ao longo do tempo. Isso é fundamental para que você tenha um bom jardim, um bom projeto e que não traga para o seu cliente depois dor de cabeça, porque ele não vai querer investir uma nota para que daqui 6 meses ele tenha que reformar, porque uma coisa misturou com a outra, embrenhou com a outra e ninguém resolve, ficou uma coisa horrorosa, enfim. Você não pode pensar no seu projeto para ficar bonito na hora. Ele tem que ficar bonito daqui 10 anos, né? Durante todo esse período, ele tem que ser uma coisa de fácil manutenção e que fique sempre bonita. Então isso tem que ser levado em consideração na hora de se pensar nessa interação entre as espécies. A segunda coisa que eu recomendo que você estude é solos. Por quê? Vamos dizer, é a base de onde você vai colocar o seu projeto, né? E claro, quando eu digo projeto, entenda, assim, nós não estamos só de plantas aqui, estamos falando de todo o resto, né? Tudo que envolve. Planta é sempre a última coisa que a gente se preocupa no projeto de paisagismo. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas sempre, a última coisa são as plantas, tá? Tem muita coisa antes, mas aqui é uma coisa, uma pincelada um pouco mais rápida. Então, preocupe-se sim em conhecer um pouco de solos, né? Sobretudo, tem que conhecer tipo de solo, nutrição de solo, como é que funciona, né? Como é que você faz para deixar aquele solo bem nutrido, a parte de drenagem, a parte de absorção, como é que isso funciona no solo, enfim. Tudo isso é muito importante antes de você colocar as suas plantas ali, porque imagina você gastar 100, 200 mil reais em plantas e você não se preocupou nem um pouco com o solo, você não sabe como é que está a acidez daquilo, você não sabe como é que está a drenagem daquilo, você não sabe se o solo está compactado, se não está compactado, enfim, você não sabe nada. E aí você vai lá e planta, a chance disso dar problema é imensa. E eu já vi muitas vezes, tá? Muitas vezes. Como eu falei, eu sou engenheiro agrônomo e arquiteto, então eu comecei executando o projeto das outras pessoas. Eles me davam o pacote fechado, vamos dizer assim, Marcelo, o projeto está aqui, executa. Então eu tinha que executar de A a Z. Então, isso é muito importante para que vocês tenham a segurança daquilo que vocês estão fazendo e que não e que seja a garantia de que vocês não vão ter problema em breve. Porque imagina só, você está responsável por uma execução, ou está fazendo um projeto ali, e de repente o cara fala, bom, peraí, mas você não viu que precisava aqui, que esse solo está paupérrimo, que isso aqui é saibro, que isso aqui é, enfim. Então, muito cuidado com isso, ok? Principalmente também a questão da movimentação do solo. Quanto que dá para você movimentar, que tipo de corte você tem que fazer, que tipo de aterro você tem que fazer, tudo isso é muito importante. Todos esses conhecimentos não são extremamente, isso aqui não é, como se diz, né? Não é ciência de foguetes, né? É uma coisa que dá para você buscar, tá? Não é uma coisa que você vai do dia para a noite, você precisa de um pouco de esforço, né? Mas você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, obter esse conhecimento. E se você quiser, claro, antecipar isso e fazer isso de forma mais rápida, nós temos o nosso curso Paisagismo de A a Z, que é onde eu ensino basicamente tudo aí que é necessário para que você possa fazer um bom projeto com exemplos práticos. Eu mostro para vocês como ir no mercado, a gente tem vídeo lá no próprio mercado mesmo, vídeo de projeto, tem um monte de coisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você dá uma olhada depois. Outra coisa que eu acho fundamental é a questão da irrigação, ou seja, não estou falando aqui que você, e nem te recomendo também, tá? Estou falando que você vai fazer um projeto de irrigação. Isso aí já é a cargo do engenheiro agrônomo, tá? Mas o que eu quero dizer é, você precisa entender exatamente como vai funcionar essa irrigação. Ou seja, onde você vai colocar, por exemplo, um gotejamento, que tipo de planta precisa de aspersão, que tipo de planta vai precisar do gotejo e por aí vai. Como fazer, por exemplo, a irrigação de um jardim vertical. Esse tipo de conhecimento é necessário porque você depois vai ter que prever pontos de água, você tem que entender aonde vão estar esses pontos de água para não, por exemplo, propor um jardim, uma composição tropicalizada num canto ali que não vai receber. Isso vai dar problema, você vai ter problema no futuro. Então isso também é muito importante que você entenda como funcionam as águas dentro do seu projeto. E isso vai ter a ver também, já puxa a parte que eu falei para vocês de drenagem, né? Porque às vezes a gente precisa, na hora de executar, colocar uma inclinaçãozinha no terreno para fazer essa água correr para onde a gente quer que ela vá.
né? A gente não pode simplesmente, às vezes, deixar tudo muito retinho, né? Tudo no zero ali, como se diz, porque depois isso acaba empoçando, né? A gente precisa dar orientação para onde a gente quer que essa água vá fluir, por exemplo, né? E isso é muito importante. E também, claro, mais uma vez, entender a necessidade hídrica de cada espécie, ou seja, cada espécie tem uma necessidade. A partir do momento que você ignora isso, você começa a fazer as misturas que eu falei, que não vão funcionar com o tempo e que a hora que você ligar um sistema de irrigação ali, alguém vai ter problema, né? Então, muito cuidado com isso, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu também acho muito importante, que é aí tem a ver um pouco já, aí já a arquitetura já leva um pouco mais de vantagem nisso, né? É a representação do projeto, ou seja, como eu vou representar isso para o meu cliente, né? Será que funciona a gente colocar um desenho, por exemplo, extremamente técnico, 100% técnico para explicar para o cliente? Não muito bem. Então a gente tem que ser, o projeto de paisagismo, o desenho em si, a representação ali, ela tem que ser uma coisa mais bonita, que encha mais os olhos. Então a gente sempre procura humanizar um pouco mais isso, né? Por isso que você vê tantos projetos e tantos arquitetos, se você olhar na internet você vai ver, eles sempre postam, acabam postando os projetos e tal. Normalmente as pranchas são bem humanizadas, né? Por quê? Porque é que fica fácil para o cliente bater o olho e identificar aquilo, né? Se você só colocar churas ou só colocar blocos muito simples e coisas assim, vai ficar complicado para ele entender o que você está propondo ali e como você está propondo. Então a representação é muito importante nessa hora. Isso sim, claro, aí para o arquiteto isso já é uma coisa mais simples, já é uma vantagem, mas a gente precisa tirar um pouco daquela coisa de ser extremamente técnico na hora desse desenho, né, para colocar uma coisa um pouquinho mais lúdica na hora de encher os olhos aí, porque isso vai ajudar na execução, né? Se o cliente não está entendendo o que vai ser feito, ele pode ficar relutante, falar assim, eu não estou entendendo esse projeto, porque assim, gente, às vezes, para a gente é fácil ler um projeto, mas para o cliente não é. Muitos só vão ver aquilo e não vão entender. Ele vai olhar aquela planta e vai falar, o que está acontecendo aqui? O que você está colocando aqui? Então separe muito bem isso, deixe isso o mais visível possível, vamos dizer assim, né? O mais adequado possível à visualização, para que você realmente tenha essa vantagem, inclusive essa vantagem competitiva, né? Para poder oferecer ao seu cliente aí. E por último, para fechar esse vídeo de hoje, uma coisa que eu acho muito importante, eu sempre recomendo para quem quer começar a trabalhar com isso, é vá ao mercado de plantas mais próximo que você tiver. Marcelo, não tem na minha cidade. O dia que você for para alguma outra cidade que tenha, você, por favor, faça uma visita e converse. Mesmo que não haja, por exemplo, um grande mercado, tipo um Ceasa, um Ceagesp, sei lá, dentro da sua cidade, você com certeza tem algum produtor de planta. Alguém que produz, alguém que compra, comercializa, fale com essa pessoa, entenda como funciona essa questão do mercado. Entenda o que está no mercado e o que não está no mercado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Imagina que você vai lá, está fazendo um projeto e você não sabe, por exemplo, que murta não se pode mais comercializar, né? E você vai lá e faz aquela cerca-viva enorme de murta, tal, tal, tal. Isso depois que bate com o cliente, né? E o cliente vai pegar aquilo e vai virar para você e falar, mas Marcelo, você colocou um negócio aqui que não pode nem ser, né? Não se pode mais comprar. Você não sabia disso? Então, por que eu estou falando isso? Para que você entenda a importância de saber o que está acontecendo no mercado de plantas. Porque se você está trabalhando com isso, você tem que entender a dinâmica, você tem que entender o que está sendo produzido, o que não está sendo produzido, o que está na moda, o que não está na moda. A palavra é essa, está na moda, né? Se você pegar hoje, por exemplo, Calathea charuto, que é aquela planta que parece uma raquete de tênis, eu vou pôr a foto para você ver, ela é a planta da moda. Então, se você tem que estar, se você conhece o mercado, está interagindo no mercado, você sabe disso. Então, você vai usar isso e os clientes gostam. Às vezes a gente tem que usar coisas, gente, que a gente não está habituado, que a gente não gosta muito. Eu não gosto de usar bucho, eu não gosto de usar buchinho, nunca gostei. Mas tem cliente que gosta. Então, assim, o jardim não é pra gente, né? O jardim é para ele. Então, a gente tem, claro que a gente vai colocar nossa marca ali, isso é óbvio, mas não é pra gente, né? A gente tem que deixar o cliente satisfeito, né? E aí a gente tem que fazer essas concessões. Então, gente, basicamente é isso. Eu acho que a pessoa que busca trabalhar com projetos de paisagismo especificamente, ela tem sim que buscar conhecimentos em diversas áreas, seja você arquiteto, seja você agrônomo, como eu falei, biólogo,
florestal, enfim, não importa. Você vai ter que complementar o seu conhecimento e isso é muito importante, sobretudo, para que você não queime o seu nome. Entenda o que eu vou falar aqui. Isso é o mais importante de tudo que eu falei até agora, tá? Nessa área, gente, a gente só tem uma coisa, a nossa reputação, o nosso nome, tá? Então, muito cuidado antes de começar a se aventurar numa área que você não conhece. Estude primeiro, fale com outros profissionais, procure estágio, procure tirar dúvida, enfim. Procure o conhecimento antes de abraçar aquilo que você não tem segurança para fazer, porque isso pode custar muito caro e pode arruinar uma carreira que podia ser muito próspera e muito boa. Então, cuidado com isso. Lembre-se sempre, a reputação nessa área é tudo. Busque sempre o conhecimento e qualquer dúvida que você tenha, por favor, põe aqui embaixo. Se você não concorda com o que eu falei, se você achou que faltou alguma coisa, por favor, escreva aqui embaixo também, que pode ser tema do nosso próximo vídeo e a gente vai sempre complementando. A gente vai ter mais vídeos a respeito, a gente vai falar, vai aprofundar mais esse tema também, mas lembre-se, é muito importante que você tenha essa autocrítica para não cometer erros no futuro. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!